Olá, professor, sou Vinícius Batista. Irei apresentar meu laboratório da camada de aplicação, onde eu fiz a implementação de um FTP didático, utilizando sockets TCP em Python. Bom, quanto à motivação, eu tentei entender o funcionamento da comunicação cliente-servidor, aplicar os conceitos estudados em sala de aula, demonstrar o uso de sockets com o protocolo TCP e compreender como ocorre essa transferência de arquivos em uma rede. Bom, antes de mais nada, o que é o FTP, né? É o File Transfer Protocol, que tem como fim, né, é um protocolo da camada de aplicação utilizado para transferência de arquivos, seja enviar ou receber. É baseado no modelo cliente-servidor e utiliza o protocolo de transporte TCP para garantir a confiabilidade. Bom, o objetivo do laboratório é implementar um sistema simplificado inspirado no FTP, onde vai estabelecer conexões TCP entre o cliente e o servidor, né? Realizar autenticação, ou seja, o cliente, ao tentar se comunicar com o servidor, ele vai ter que realizar ali um login. O servidor vai ser capaz de listar os arquivos que o cliente possui, efetuar o upload, né? O cliente vai conseguir tanto efetuar o upload quanto o download e encerrar a sessão, encerrar a comunicação cliente-servidor. Bom, e aqui tem a estrutura das camadas. Na camada de enlace, estamos utilizando um protocolo loopback, uma vez que estou usando só uma máquina, né? No protocolo de rede, estou usando o endereçamento, é o protocolo IP. Na camada de transporte, o protocolo TCP. E na camada de aplicação, obviamente, o protocolo FTP. Bom, então aqui na camada de aplicação, né, cujo objetivo é definir as regras da comunicação, onde o meu cliente vai ter que fornecer ao meu servidor um usuário e uma senha. Após a verificação, meu servidor vai oferecer ao meu cliente a lista de arquivos, o store, que é a possibilidade de armazenar, o retrieve, né, que é a possibilidade de retirar, o quit, que é a saída, né, o encerramento da comunicação. E toda essa comunicação cliente-servidor na camada de aplicação será realizada por meio de códigos. Aqui tem as tabelas dos códigos utilizados, será abordado no decorrer da apresentação. Bom, na camada de transporte, ela visa definir a regra do transporte, né? Como estamos utilizando o protocolo TCP, ela vai ter uma conexão orientada, uma entrega confiável, a retransmissão, controle de fluxo e ordenação de segmentos. A camada de rede, como a gente está usando o protocolo de loopback, é dentro da rede local, né? Então, o endereçamento tanto do servidor quanto do cliente vai ser feito pelo endereçamento da rede local. O que vai mudar são as portas. E quanto às portas, eu separei em duas portas principais, a porta de controle e a porta de dados, uma vez dentro, né, do meu servidor, uma vez que, pensando o meu servidor sendo um estabelecimento, ele tem que ter ali a recepção e quem realmente vai executar, né, as tarefas e tal. Então, na recepção, vai ser a porta de controle, onde ali meu cliente irá se apresentar, né, dar ali o nome de usuário, sua senha, o servidor vai verificar se está tudo ok, e após a solicitação do cliente, seja para transferir algum arquivo, né, para receber ou enviar ou listar os arquivos, será criado um socket temporário para a porta de dados, e apenas nessa porta de dados será feito essas atividades. Ah, mas por quê? Porque dessa forma eu consigo liberar o espaço dentro da minha porta de controle. Então, se um outro cliente quiser, né, tentar realizar uma comunicação enquanto está atendendo um segundo cliente, não vai ter esse congestionamento, uma vez que o cliente que já está sendo atendido, ele está em outra porta agora. Bom, e aqui tem a estrutura geral do sistema, onde tem o passo 1, que é a inicialização. O servidor vai iniciar, vai gerar ali seu socket. Esse socket, a gente vai direcionar ele, né, para a porta, como dito aqui anteriormente, a porta de controle. Então, vou meio que criar ali uma tomada, né, que irá ficar ouvindo, uma tomada na porta de controle, que ficará ouvindo
e aguardando a conexão de um possível cliente. Então, assim que o cliente inicia, ele cria seu socket, ele conecta ao IP do servidor na porta desejada, né, na porta de controle. Assim que o servidor aceitar o pedido de conexão do meu cliente, vai ter criado um socket de atendimento. Portanto, só nesse sistema aqui de inicialização de conexão são trabalhados 3 sockets. O primeiro socket do servidor, onde o servidor ele vai ficar aguardando a conexão. Assim que o cliente conecta, assim que o cliente, né, inicia, cria seu socket e conecta com o servidor, é criado um terceiro socket, agora o socket de atendimento, que tem como endereçamento o IP local, né, o IP da rede, e a porta de atendimento criada. Aqui tem o passo 3, que é o passo do login. Então, após essa conexão aqui ser feita e o atendimento, o socket de atendimento for criado, o meu servidor irá mandar para o meu cliente o código 220. O meu cliente vai identificar que o serviço já está pronto para uso e posso inserir o nome do usuário. Então, aí o cliente vai inserir o nome do usuário. Se o usuário for reconhecido, vai mandar o código 331, falando que o usuário foi reconhecido e exigindo a senha. Assim que o usuário enviar a senha ela for reconhecida, ele irá mandar o código 230, que será efetivado o login do usuário em questão. Bom, então agora meu usuário já conectado totalmente com o meu servidor, né, já conectado e validado pelo meu servidor, ele vai ter direito a algumas operações. Então vai ter um menu, onde esse menu irá apresentar as 4 opções a seguir: List, Story, Retrieve e Quit. Então, se o meu cliente escrever List, o servidor vai criar um socket temporário para poder receber outro cliente, né, no meu socket, lá na minha porta de controle. Então, eu vou criar um socket na minha porta de dados, onde o meu cliente pode executar, onde, no caso, meu servidor vai mostrar para o meu cliente aqui a lista, o upload, o download, enfim. E após cada etapa dessa, será enviado o código 226 para o meu cliente, que, como a gente viu aqui, que é a transferência concluída. E quando o cliente quiser finalizar a operação, ele dá o quit, que o servidor manda 221 e encerra a conexão com o cliente. Agora vamos para a parte da execução, onde eu criei uma pasta que tem dentro dela, né, os arquivos do cliente. Aqui eu coloquei alguns documentos para a gente realizar o teste. O arquivos do servidor está vazio por enquanto e os 2 códigos. Bom, aqui no código do servidor estou importando as bibliotecas utilizadas. Criei um host aqui, né, um host zerado, porque eu posso receber, como estou trabalhando com loopback, eu posso receber de qualquer endereçamento desse mesmo computador, né? Então criei um host zerado aqui. Defini a porta de controle e a porta de dados, defini o usuário e a senha que eu vou estar cadastrado e definir qual vai ser a pasta do servidor, que tem as funções auxiliares, onde tem a comunicação por códigos, né, entre o cliente e o servidor, que é uma comunicação, né, o cliente vai lidar a comunicação e o servidor irá codificar e enviar para o cliente. E aqui tem a função de onde o cliente recebe os dados do socket, né, ele aceita até 1024 bytes do socket, decodifica os bytes em uma string e consegue interpretar. Bom, aqui é uma função para criar a pasta do servidor, caso ela não tenha sido criada, que não é o nosso caso. Aqui tem a função do socket de dados, que ela é naquela etapa de quando o sistema precisa criar um socket temporário para atender o meu cliente. Aqui tem a função de listar os arquivos, que sempre que há a comunicação, né, sempre que tem que enviar o código para o cliente, ele envia codificado. Aqui tem a função de armazenamento, a função de download, a função de autentificar, né, que é a parte do login. Então, mesma coisa, né, assim que o sistema é inicializado, ele vai mandar 220, o cliente vai
interpretar que está apto a realizar o login, a função vai ficar aguardando a interação com o cliente e vai prosseguir aqui, que se o usuário não for diferente do usuário cadastrado lá em cima, vai mandar uma mensagem de erro. Se a senha não for a mesma lá do cadastrada lá em cima também, vai dar essa mensagem de erro, aqui no caso, né? E por assim foi feita a função. E aqui tem o processamento dos comandos. Aqui tem o main, como que a ordem, né, que irá acontecer. Vai printar aqui, né, uma linha de comentário do servidor. Vai informar o IP do servidor, a porta de controle. Aí vai criar o socket no host, né, para ele ficar escutando novas conexões. Vai dar o bind aqui, né, que é para informar com ele o host, e a porta de controle, a porta para ficar lá na recepção. O servidor vai ficar listen, vai ficar ouvindo, né, aguardando as conexões. E quando o cliente conseguir, né, o endereço do cliente for igual ao endereço do servidor, o servidor vai identificar aqui que teve uma nova solicitação e assim permite a conexão com aquelas configurações, né, as opções lá que já citadas anteriormente. E aqui agora o cliente. Aqui tem os códigos, né, que são usados e que permite assim a decodificação, né? A decodificação não, no caso decodificar o que o servidor quis dizer para o cliente, né? Aqui também está criando a pasta de forma semelhante lá, tá recebendo o socket, recebendo o código, né? E aqui o socket está decodificando e transmitindo para string novamente. E aqui eu adicionei esse print de recebido interpretação para mostrar o que o servidor está enviando para o cliente e o que o cliente está entendendo desse código que o servidor está transmitindo. Bom, então aqui inicialmente tem a função do login, onde aqui está aguardando a interação com o usuário. Login, senha. Aqui tem a lista de arquivos. A função que permite enviar os arquivos e a função de baixar o arquivo em si. Aqui tem o menu, a printagem do menu, onde ele fica aguardando aqui, né, uma entrada pelo terminal. E aqui tem os ifs de menu em si, né, de cada opção. E aí cada opção dessa cria o socket com o IP do servidor. E aqui tem um min. Cliente FTP didático. Aí espera o input do servidor. Então aqui eu já criei o socket do meu cliente. Ele precisa informar o socket do meu servidor. E aí eu deixei essa opção aqui de quando o cliente apenas aperta Enter, né? No caso não vai mandar nada para o meu servidor já vai entender que é o localhost e já vai criar a conexão do cliente com o servidor. E aqui vai ficar executando, que eu acho que vai ser melhor mostrar. Vou rodar aqui o terminal do meu servidor, já apareceu aqui o IP do servidor, a porta de controle, criei o socket, dei o bind para o socket com o meu host e com a porta que eu quero, e meu socket está ouvindo e aguardando conexões. Que agora eu vou rodar o meu cliente. Então, cliente FTP didático, IP do servidor. Eu só dou um Enter, dou um Enter, crio o socket no cliente, o IP é o IP do localhost, né, que está meu servidor, e a porta que está meu servidor. Dessa forma, ok, nova solicitação recebida, o IP do meu cliente, a porta que o meu cliente está alocado. Então agora está aguardando login. Como visto lá, né, o login é aluno, enviados é aluno. O que o cliente respondeu? Aqui, ó, primeiro ele respondeu 220, aqui que o
quer dizer, o servidor mandou 220, o cliente interpretou o servidor pronto, aguardando o login. Agora mandou 331, o cliente interpretou o usuário reconhecido, informei a senha. Informei a senha. Agora mandou 230, login realizado com sucesso. Agora menu. Bom, como eu mostrei aqui, eu tenho 3 arquivos. Aqui, arquivos TXT, Docs e PDF. Vou armazenar esses 3 arquivos na minha pasta do servidor, que está vazia no momento. Bom, então vou listar aqui arquivos do servidor, nenhum arquivo encontrado. Operação concluída, né? Recebeu 226, operação concluída. Agora vou armazenar, opção 2, o nome do arquivo para enviar. Relatório redes.txt. Relatório redes.txt. Parando conexão de dados, recebido. Enviado, né? Recebido, que recebeu 226, operação concluída. Agora, se a gente vir aqui em arquivos do servidor, a gente já recebeu o arquivo TXT. Então, vamos novamente aqui mandar trabalho 4.docs enviado, trabalho 4 e por fim trabalho 4.pdf. Então, se eu vir aqui agora, olha só, tanto a pasta do cliente quanto a pasta do servidor está com os mesmos arquivos. Então, se eu quiser vir aqui agora, sou o cliente, já mandei, não quero mais ter posse desses documentos, vou só deixar ele armazenado aqui no meu servidor. Então, agora, se eu quiser listar aqui, né, os arquivos que eu tenho, eu vou ter aqui relatório redes, trabalho 4, docs e PDF. Então, agora, se eu quiser baixar algum documento novamente, eu escolho aqui a opção 3, nome do arquivo, relatório redes.txt. Arquivo salvo em, mostrou aqui que foi salvo. Então, arquivo cliente, relatório redes.txt. E assim eu consigo, baixar, né, fazer o download de todos os arquivos que eu já tinha upado no meu servidor anteriormente. E que agora eu posso dar um 4, minha sessão foi encerrada. Então, esse foi o trabalho, professor. Uma simulação em Python mesmo, onde eu tenho aqui o servidor e o cliente. E espero que tenha ficado didático essa maneira que eu encontrei de abordar o tema do FTP.